Graça e paz, bom dia! Bem-vindo mais uma vez ao meu canal e à nossa devocional, aonde nós compartilhamos a palavra de Deus e hoje é no capítulo 14 de Lucas. Quero declarar sobre você a palavra de Deus pura e genuína, aonde temos o conhecimento da verdade através das Escrituras e somos abençoados. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu querido amigo e amiga, irmão e irmã, quero que Deus te abençoe ricamente e que a palavra de Deus impregne no seu coração e na sua mente para que você venha a ser abençoado todos os dias. A palavra de Deus não volta vazia, ela se renova todos os dias. Você pode ler um versículo várias vezes, todas as vezes, todos os dias, e o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te trazer uma revelação sempre nova, para que a tua vida seja abençoada, tanto na área física como na área espiritual. Lucas 14 é um contexto histórico tremendo e eu quero compartilhar com você. Estar à mesa com um fariseu era um sinal de prestígio, ou seja, aqui o capítulo 14 começa com a cura no sábado, Lucas 14, verso 1 até o verso 6. Então, estar na mesa com um fariseu era um sinal de prestígio. Jesus é observado cuidadosamente, pois os fariseus queriam pegá-lo em algum erro, não para aprender, mas para acusar. A mão mirrada, ou trocando em palavras mais atualizadas, a hidropsia, retenção de líquidos, era vista na época como uma maldição divina ou resultado do pecado. Jesus, no entanto, ignora essa leitura preconceituosa e vai direto à libertação. No versículo 3, Jesus pergunta aos fariseus: é lícito curar no sábado? Jesus não apenas cura, mas revela a dureza dos corações religiosos que usam a lei para oprimir naquela época. Como eles ficaram em silêncio, Jesus vai e cura o homem no sábado. Ou seja, os fariseus estavam mais preocupados com a lei do que com o amor. Jesus mostra que o sábado, como está dito em Marcos, capítulo 2, verso 27, foi feito por causa do homem, ou seja, para o bem do ser humano. E esta aplicação profunda em nossa vida devemos entender da seguinte forma: quando nos apegamos à forma e esquecemos a essência, perdemos a presença de Deus. Deus não habita em tradições mortais, mas no amor que liberta. Pense nisso. A segunda parte do capítulo 14 é a parábola dos primeiros lugares, ou seja, a humildade no reino. Isso está registrado em Lucas capítulo 14, do verso 7 ao 11. Jesus vê como os convidados se apressam a sentar nos lugares de honra. Ele revela um princípio invertido. Uau! Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Verso 11. Isso não é apenas sobre o comportamento social, mas sobre posição diante de Deus. Em Isaías, capítulo 57, verso 15, o Senhor declara que habita com o humilde. No alto e santo lugar habito, também com o contrito e humilde de espírito. Em Tiago, capítulo 14, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso está registrado, glória a Deus. O que isso significa? A mesa do reino não é para os que correm atrás de reconhecimento humano, mas para os que servem em silêncio, como o próprio Jesus fez ao lavar os pés dos discípulos, em João capítulo 13, verso 14 e 15. A terceira parte desse capítulo 14 de Lucas nos dá sobre a parábola do grande banquete. Está registrado em Lucas capítulo 14, do verso 12 ao 24. Aqui, nesse momento, Jesus confronta o sistema de troca social dos fariseus, ou seja, convites por prestígio. E então conta a parábola de um banquete onde os convidados, digamos assim, oficiais, rejeitam o convite, com desculpas banais. Comprei um campo, comprei bois, eu casei, etc, etc. Isso está lá no versículo 18 e 22.
Essas desculpas representam as distrações legítimas da vida que roubam o lugar de Deus. Isso se conecta com Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus. E assim a gente sabe que a continuação desse versículo diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também em 2 Timóteo capítulo 4 e verso 10, onde Paulo lamenta: Demas me abandonou, tendo amado o presente século, ou as coisas do mundo, e rejeitando as coisas de Deus. Vão pelos caminhos e cercados e convidem a todos para entrar no meu banquete. Versículo 23. Isso mostra o coração de Deus para alcançar os excluídos e quebrantados e os imprestáveis, digamos assim, aos olhos da sociedade. E esta aplicação é interessante. Os pobres, mancos, cegos, somos todos nós. Como assim, Marcelo? Espiritualmente quebrados e carentes de redenção e da misericórdia de Deus. A parábola do grande banquete é isso. Então o dono do banquete fala: vai pelas ruas, já que todo mundo que eu convidei não querem vir, então chama os pobres, os coxos, os cegos e venham comer do meu banquete. Isso nós entendemos na área espiritual, que Deus está no seu devido lugar e com seus braços abertos para abençoar a todos. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus, ele é abençoado. O que pede, recebe, o que bate, se abre, amém? E o que busca, encontra. Interessante que a quarta parte, na continuação do capítulo 14, nós temos o custo real do discipulado. Em Lucas capítulo 14, verso 25 ao 33. Neste exato momento, Jesus fala com as multidões, não para agradar, mas para filtrar. Como assim, Marcelo? Bom, ele não oferece popularidade, mas oferece a cruz. Como assim? Vamos lá para o versículo 26. Você lê na sua casa: se alguém vem a mim e não aborrece, você continua lendo aí, não pode ser o meu discípulo. Em outras palavras, Jesus diz: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra aborrecer no original grego, miseu, não implica ódio, mas prioridade extrema. Amar Jesus acima de tudo. Quem não tomar a sua cruz, como acabei de falar, e não vier após Jesus, não pode ser o discípulo dele. Cruz aqui não é sofrimento comum, mas morte voluntária do ego. Essa conexão está com Gálatas capítulo 2 e verso 20, que diz: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, todas as coisas do mundo não me interessam, o pecado não me interessa, as coisas que me afastam de Deus não me interessam. O que me interessa é o conhecimento da palavra de Deus, pois que Ele me dá a liberdade e me tira de todos os caminhos maus que me afastam de Deus. Jesus usa duas parábolas. Primeiro, o homem que constrói a torre, se não calcular o custo, será motivo de zombaria. E o segundo, o rei que vai à guerra, se não avaliar o inimigo, será derrotado. Esta aplicação profunda em nossa vida significa o quê? Seguir Jesus exige renúncia diária de tudo que pode ocupar o trono do coração. O ego, o status, a família, bem, segurança, projetos pessoais, enfim, esse tipo de coisa. Em Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao verso 8, Paulo diz: tudo considero perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Uau! Aqui nós podemos entender, quem conhece a palavra, que Paulo renunciou todo o seu conhecimento, todo o seu discipulado aos pés de Gamaliel. E ele fala: cara, para mim o bom é Jesus. O conhecimento humano, a lei é boa, top, mas Jesus transformou a minha vida, estou crucificado com ele. A quinta parte desse capítulo 14 de Lucas fala sobre o sal que perde o sabor. Vamos lá? Bom, mas se o sal foi
insípido ou degenerar, com que se há de salgar? Ou seja, o sal simboliza a preservação e a pureza da fé. Se o discípulo perde sua identidade espiritual, torna-se inútil para o reino. E essa conexão nós podemos ver no livro de Hebreus, capítulo 10 e verso 38. O justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nossa, aqui é uma pancada forte. Ou seja, nós somos chamados para ser a luz do mundo e o sal desta terra. Aqui a palavra está se referindo justamente a isso, que quando seguimos Jesus, temos a sua palavra, praticamos o que falamos, o que pregamos e o que cantamos, não tem como dar errado. Somos chamados para representar Cristo nesta terra. Por isso que somos cristãos. Agora, o justo viverá pela fé nesse mundo tenebroso, cheio de pecado, de falhas, e a cada dia está, digamos assim, se perdendo cada vez mais. Enquanto a igreja, os cristãos, a presença do Espírito Santo estiver nesta terra, Deus tem tido misericórdia e tem dado a oportunidade para que as pessoas se arrependam e se acheguem a Cristo. Nesta aplicação final, podemos dizer que a fé sem consistência, sem entrega, sem sal, não impacta, não transforma e não tem valor duradouro. Pense nisso. Nesta conclusão do capítulo 14, de Lucas, podemos avaliar e entender que é um capítulo que confronta o orgulho humano e revela a profundidade do verdadeiro discipulado. Jesus não quer simpatizantes religiosos, ele quer seguidores que renunciem tudo por amor ao reino. Por exemplo, o orgulho. O orgulho tem que ser derrubado. A religião sem misericórdia é rejeitada. Os quebrados, humildes e sedentos são trazidos para dentro do banquete. O evangelho é incluso na graça e exclusivo na obediência. Todos são convidados, mas só os que dizem sim com a vida entram. Em outras palavras, finalizando, este capítulo 14 nos traz a revelação de sermos discípulos e entendermos que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, é o nosso Salvador, é o Cordeiro Santo, que nos purifica todos os dias através do seu sangue, para entendermos, obedecermos a sua palavra cada vez mais, para que ele nos use como canal de bênção nesta terra. Pense nisso e Deus te abençoe. Vamos orar? Papai do céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer por esta palavra, por esta devocional, onde pincelamos a tua palavra e este capítulo 14. Deus, que possamos permanecer na tua presença e que a sede de observarmos a tua palavra e obedecê-la possa estar dentro de nós, em nossa mente, renovando a nossa mente, renovando o nosso coração, renovando a nossa vida, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos ser canais de bênção. Deus querido, eu declaro nesta manhã, nesta semana, nesse início de semana, todos nós abençoados pela tua palavra e pelas tuas promessas sobre as nossas vidas. Declaramos um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, a nossa casa, a nossa família, aonde nós vamos, seja em qualquer lugar, que possamos ser a luz deste mundo e o sal desta terra. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe ricamente e até a nossa próxima devocional.